Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro aqui do Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, A Boa Nova. Esse que é o livro, o segundo livro preferido de Chico Xavier, de acordo com o que eu li, uma entrevista acreditada a ele, que ele diz que o livro preferido dele seria Paulo e Estevão, que é a história de Paulo de Tarso, contada ali por Emmanuel, que faz parte ali da série de livros romances de Emmanuel, ou seja, que foram livros psicografados por Chico Xavier, ditados então pelo espírito de Emmanuel, que era o mentor dele. E aí desses eu entendo, eu gostaria, eu escolho, eu tenho o desejo de fazer toda essa série. O próximo seria então ao livro da própria vida de Emmanuel, que é há 2000 anos, que conta a história dele quando ele era um senador romano ali, que estava assim meio perdido nessa caminhada, nessa nossa caminhada aqui, nessa realidade do dual, nessa realidade do relativo. Então eu quero trazer esse livro também. Porém, eu acredito que seja incrível que Jesus Cristo permita que esses livros sejam trazidos, porque são como manuais mesmo, para nos mostrar o caminho. Eles que já passaram, mostrando, olha, eu fiz desse jeito, sofri tudo isso, é o sofrimento que eu plantei, porque fica tão claro quando a gente entende a lei da causa e efeito, que não há castigo, que Deus é a pessoa, entre aspas, que mais nos quer ver bem, que mais nos quer ver felizes. É Deus experienciando através da gente. Ele não é masoquista, ela não é masoquista. Não vai querer experienciar coisas ruins, sofrimento, falta, escassez, mas ele nos deu o livre-arbítrio, e aí aqui há luz e sombras, aqui é tudo dual, e aí a gente tem a escolha, nós temos o livre-arbítrio de escolher para que lado a gente vai pender, se a gente vai se engraçar com a sombra, a gente vai flertar com a sombra, a gente vai tá colhendo também, a gente vai colher espinho, não vai ter jeito, mas Deus fica triste e não abre mão até o momento que a gente resolve escolher a luz, e aí é a vida plena de abundância que Ele está sonhando para a gente. Mas aí, então, antes de dar continuidade à série dos romances de Emmanuel, então eu fiz esse parênteses para trazer esse Boa Nova, para ver por que era o segundo livro preferido de Chico Xavier. E aí eu vi que há essas pepitas, então, aqui de sabedoria, de ouro mesmo, trazidas da boca do próprio Jesus Cristo. Eu até já falei ali no livro que eu estou fazendo também, uma outra série que eu faço durante a semana, que é o livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Eu disse em um deles que eu acredito que são palavras verídicas de Jesus Cristo, nem são aquelas que são contadas, como está escrito na Bíblia, nos evangelhos, que foram escritas pelos discípulos dele, nem foram diretamente por ele. Aqui são palavras vindas da boca dele mesmo, assim como no livro Paulo e Estevão, porque eu acredito, como a física quântica, a mecânica quântica explica, nós estamos em um grande e vasto, numa vasta onda eletromagnética de informação, e tudo fica registrado. Então, por que não usar aquilo que ficou registrado, que é verídico? Porque Jesus Cristo enviaria Chico Xavier para estar fazendo esse trabalho grandioso e permitiria que Humberto de Campos fizesse essa transcrição através dele, se não fosse verídico? Eu acredito com total segurança, mas é só a minha opinião, que é verídico. E nossa, é assim, ensinamentos para que a gente possa assim estar meditando muito e estar muito feliz, porque Jesus Cristo realmente, como ele disse aos discípulos, seria difícil, mas ele estaria com eles, e com certeza, como ele disse, tudo que ele fez nós podemos fazer. E ele, que é o nosso governador, que é aquela pessoa novamente, aquela pessoa que fez todo esse sacrifício de vir se reencarnar aqui e passar tudo que ele passou só para nos mostrar, só por amor a nós. Com certeza ele está conosco, mesmo que seja qualquer que seja a dificuldade que você esteja experienciando agora. Feche os olhos um pouquinho, respira fundo e busca se conectar com Jesus Cristo. Com certeza, se você não está nos braços dele, ele está te pegando na mão.
Ele diz ali no livro Um Curso em Milagres que a única coisa que infelizmente forma uma barreira entre nós e ele é o medo. E ali no livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, ele diz que o medo é que abre a porta do diabo entrar para a nossa mente. Então, com certeza, não tenha medo, tenha confiança, confia. Aquele momento que você pensa que está sozinha, porque Jesus Cristo está te carregando no colo quando você vê só 2 pegadas, tá bom? Gente, então nós já chegamos, o Humberto de Campos diz que isso aqui são folclores do céu, que ele trouxe 30 episódios do folclore do céu, que de acordo com ele são inúmeros, e nós chegamos aqui ao 16º episódio, mas vamos só relembrar um pouquinho o 15º episódio, que falou sobre Joana de Cusa, que era ali a mulher de Cusa, por isso que ela é chamada de Joana de Cusa, e Cusa era intendente de Antipas, que era ali então o Herodes, que era como que fala? Aquele que era o presidente, não, ai meu Deus, como que é o nome dele? Imperador romano da época então. E aí ela foi conversar com Jesus Cristo, dizendo que o marido dela não estava ali com ela, seguindo no mesmo caminho que ela entendia da luz. Ela estava ali absorvendo os ensinamentos de Jesus Cristo, querendo entender mais sobre os evangelhos, e o marido dela não. E aí ela disse a ele se não era... Que se ela não deveria estar... Ela disse que ela sentia uma dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do lar por causa disso. E aí ela disse assim, não julgais acertado que lute por impor os meus princípios, os vossos princípios, ela pergunta a ele. Agindo assim não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? E aí Jesus Cristo disse, quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Aí então ele traz essa analogia de quem é mais fácil a gente estar salvando, a gente dar as mãos, aquele que já está ali onde está dando pé, então ele não vai nos agarrar e nos levar com ele, ou aquele que está se debatendo ali nas ondas e está morrendo afogado, e aí a gente sabe qual é o perigo de estar tentando salvar alguém que esteja se afogando. Ele traz então essa analogia para mostrar a ela que tudo tem seu tempo, cada um capta quando capta, todo mundo vai captar, mas no seu tempo. E aí, no final, ela acabou então sendo apedrejada e queimada viva junto com o próprio filho, e trouxe uma grande força, mostrou muita força ali nesse momento, como a gente vê mulheres aí no Evangelho, ali mesmo no livro que eu vou trazer depois, a história do Emmanuel mesmo, tem a mulher dele, a Lívia, que também foi jogada escolheu ser jogada, ela trocou com a mucama dela, com a empregada dela, para ser jogada ali para as feras nos espetáculos que se faziam também. Eles apedrejavam, queimavam vivos e também faziam espetáculos jogando os cristãos ali nas arenas para aquelas feras famintas. Foi dessa forma que ela morreu também, morreu cantando. Então é super incrível onde é que nós estávamos nessa época, e é evidente que eu acredito em reencarnação. E é por isso que eu fico tão feliz de estar lendo esse livro, estar lendo esses ensinamentos de Jesus Cristo para essa nossa passagem aqui, para essa minha passagem aqui agora. Então, o 16º capítulo, o 16º episódio do Folclore do Céu, que o Humberto de Campos traz hoje através de Chico Xavier, é o Testemunho a Tomé. Conta a narrativa de Marcos que, voltando Jesus de uma das excursões dele, se encaminhou para o território de Dalmanuta, onde vários fariseus se puseram a discutir com ele, para experimentá-lo. Entremostrando a dor que lhe causava a incompreensão ambiente, o mestre exclamou com a energia serena dele: "Por que pede esta geração um sinal do céu?"
Era frequente buscarem o Messias com a preocupação exclusiva do maravilhoso. Alguns exigiam os milagres mais extravagantes. No ar, no firmamento, nas águas, Jesus não afirmava ser o Filho de Deus? No exercício do ministério dele, não expulsar espíritos malignos, não curar paralíticos e leprosos? Os fariseus, principalmente, eram os que desejavam crer nos ensinamentos novos, mas dentro das normas do velho egoísmo humano. Reclamavam prévias compensações do sobrenatural ao apoio do dia seguinte. Ou seja, eles queriam que fosse mostrado o sensacionalismo, eles não estavam realmente buscando entender a mensagem de Jesus Cristo, eles queriam ver o sensacional. E é aquela coisa no exercício, aqui como ele está dizendo, eles desejavam crer nos ensinamentos novos, mas dentro das normas do velho egoísmo humano. Eles que então estavam acostumados a ter os espetáculos onde eles viam as pessoas sendo destroçadas, sendo queimadas ou sendo apedrejadas, e é isso que trazia. Eles gostavam do sensacional. Infelizmente, a nossa consciência, a consciência deles nessa época era assim que então via as coisas, e era isso que eles estavam querendo impor a Jesus Cristo. De todos os discípulos, era Tomé o que mais se preocupava com a dilatação que lhe parecia necessária da zona de influenciação do Senhor junto dos homens considerados os mais importantes e os mais ricos. Não raro, insistia com Jesus para que atendesse às exigências dos fariseus bem aquinhoados de autoridade e de riqueza. Naquele dia de breve repouso em Dalmanuta, o mestre descansava na choupana de um velho pescador por nome Zacarias, quando o discípulo surgiu inesperadamente, reclamando-lhe a atenção nestes termos: Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam o sinal de vossa missão divina. Reparando que Jesus guardara silêncio, Tomé continuou a falar, desejoso de acender entusiasmo em torno do seu alvitre. São altos funcionários de Herodes, em companhia de doutores de Jerusalém, que excursionam por estas paragens. Além disso, estão acompanhados de patrícios romanos, interessados em conhecer o lago e as aldeias mais influentes dele. Esses viajantes ilustres fizeram-me portador de um convite atencioso e amável, pois os espero em casa do centurião Cornélio Cimbro. Jesus, entretanto, depois de longo silêncio no qual pareceu examinar detidamente a atitude mental do interlocutor, perguntou com serenidade, mas em tom algo doloroso: Que desejam de mim? Querem conhecer-vos, mestre, replicou o apóstolo mais confortado. Não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai, redarguiu Jesus com tranquila firmeza. Deixando transparecer o desgosto que aquela resposta lhe causava, Tomé insistiu: Mestre, atendei-os. Que será do evangelho do reino e de nós mesmos sem o apoio dos influentes e prestigiosos? Acreditais na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Mostrai-vos a esses homens, revelai-lhes o vosso poder divino, pois ao demais eles apenas desejam conhecer-vos de perto. Tomé, exclamou o Senhor com energia, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as verdades divinas dele. Nunca reclamei dos meus discípulos as homenagens pessoais deles. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente através da vida. E aqui então aquela coisa que a gente até hoje a gente vê, né, como Tomé vê para crer. Então aqui ele mostrando por que isso, porque ficou essa coisa de que São Tomé é aquele que só acredita vendo, tocando. Então ele acredita também, muito apegado aí, então ao externo ainda sendo discípulo, acompanhando Jesus Cristo ali. O que se percebe aqui é que ele não entendeu então a grandeza do que era realmente o evangelho do reino,
que ele diz que há necessidade de ter o apoio dos influentes e prestigiosos. Mas que são os influentes e prestigiosos terrenos diante do Evangelho de Jesus Cristo, diante do reino de Deus em cada um, não é? Isso que ele não entendeu e que Jesus Cristo tentou explicar para ele. Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Aquela coisa de que se nós queremos estar nos mostrando para alguém, para a gente conhecer uma pessoa, são as atitudes dela que mostram, e não aquilo que ela está nos mostrando, que ela está dizendo, as palavras. Às vezes a gente pode estar dizendo coisas e tendo no coração e tendo na mente outras coisas. São as nossas atitudes, são os nossos exemplos que mostram quem nós somos, ou seja, que mostram o que é que a gente está fomentando no nosso íntimo. E desfazendo as ponderações descabidas do discípulo, continuou. E aí Jesus Cristo continua. Julga então que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte, nos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Quem será, desse modo, o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita, na eternidade da glória dele, ou um César romano, que terá de rolar do trono enfeitado de púrpura dele para o pó tenebroso da sepultura? Nossa, Jesus Cristo colocando bem de forma crua aqui para quem consegue entender o que é, então, quando nós estamos nos apoiando no que é externo, no que está aí fora, né? Sem estarmos nos detendo no real, que é o que ele diz aqui. Quem é o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita, ou o César romano, que é o imperador, que é o todo-poderoso aqui, nessa realidade dual, nessa realidade relativa, nessa realidade inexistente, nessa realidade passageira, não é? Tomé escutava-o surpreso e entristecido. Todavia, com o propósito de se justificar, acrescentou comovido: Mestre, compreendo vossas observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal de Deus nos céus. E ele insiste, né? Porque como é que... Então, eles se sentem realmente, ele acredita que eles têm por que se sentir, porque eles são tão importantes, eles precisam de um sinal de Deus. É uma coisa bem assim de se sentir mesmo, né? De se achar, não é? A gente se acha tão importante que até Deus tem que nos dar um sinal para que a gente acredite, senão, não. Então, eu não acredito, né? Aquela coisa que eu ouvi do professor Hélio Couto, que uma pessoa disse que isso de entrar em fase com o todo, que ela entendia o ego porque ela não sabia se era seguro da carta branca a Deus, mais ou menos isso. Aquela coisa de que realmente não ter caído a ficha ainda, né? Mas é só a minha opinião. Mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Perguntou Jesus com todo o vigor de sua convicção. Os pais humanos sabem que sem o esforço deles ou sem a generosa cooperação de alguém que os substitua à frente da família, não será possível o desenvolvimento dos filhos no que se refere à assistência material. Contudo, os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza com a exatidão de suas leis e timbram sempre ir negar a assistência da providência divina. Vai, Tomé, e dize-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Ou seja, pelo que eu entendo, é aqueles que estão prontos, né? Porque aqueles que ainda estão ali todos satisfeitos e confortados
na vida material terrena, então eles se sentem até de estar pedindo um sinal para ver se eles podem ou não seguir. Já aqueles que estão ali aspirando a uma vida melhor, aqueles têm certeza que tudo o que vier só pode ser o melhor. E ele disse desde o início que o Evangelho ele vinha para os simples, para os humildes, mas eu acredito que até dentro, até não, a pessoa ela é humilde de coração, e humildade não tem a ver com pobreza também. Com certeza há que se fazer isso, essa ressalva, porque até aí onde eu citei no início, falando ali de Joana de Cusa, que eu citei também a mulher do senador romano lá no romance Há 2000 Anos, que era a Lívia, ela era uma mulher da nobreza, ela era rica, e ela se entregou dessa forma porque ela entendeu no coração dela os ensinamentos do Evangelho. E a própria Joana de Cusa, também, que também era. Logo que o marido, depois que o marido dela morreu, que ela teve então que trabalhar para se sustentar e ao filho. Ante a firmeza das elucidações, o apóstolo não mais insistiu. Ainda, porém, interrogou hesitante. Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, explicou Jesus, vale mais do que um sinal imenso do céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho, ou seja, a nossa senha é aquilo que a gente é realmente de dentro para fora. Não é aquilo que a gente fala, não é aquilo que a gente faz, porque a gente pode estar falando e fazendo coisas que a gente não está pensando nem sentindo, e é aí que está o nosso íntimo, não é? Eu acredito que seja isso. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os infortúnios dele e imperfeições, ainda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. Aqui ele deixando claro, então, que não é só a ação, a falta de ação também é isso que a gente vai definir se a gente vai triunfar ou não nesse mundo. Desde esse dia, o apóstolo Tomé reformou a concepção dele sobre as mensagens do céu, no capítulo dos milagres. Entretanto, não conseguia escapar a pequeninas indecisões em matéria de fé. Não podia excluir da imaginação o desejo de uma vitória ampla e fácil do Evangelho pela renovação imediata do mundo. Dentro em pouco, porém, a onda das perseguições vinha desfazer a suave e divina ventura. O mestre fora preso. Com exceção de João, que se conservara junto de sua mãe, todos os discípulos se afastaram espavoridos. Também ele não resistiu às grandes vacilações do triste momento. Debandara. Todavia, depois, sentira o coração pungido de remorsos acerbos. Almejava contemplar o mestre querido, ouvir, se possível, pela última vez uma palavra de exprobação dos seus lábios divinos. Disfarçando-se então de maneira a tornar-se irreconhecível, a fim de se livrar das iras da multidão, incorporou-se nas ruas movimentadas ao ruidoso cortejo. O coração dele batia acelerado. Rompeu a massa popular e aproximou-se do Messias, que caminhava sob a cruz a passos vacilantes, seguido de perto pelos soldados que o protegiam contra os ataques da plebe. Sentiu que uma grande angústia lhe dilacerava as fibras mais delicadas da alma.
contudo seguiu sempre, até que o madeiro se ergueu exibindo o sentenciado sob os raios do sol claro no topo de uma colina, como para apresentar o espetáculo às vistas do mundo inteiro. Tomé contemplou fixamente o mestre e notou que o espírito se lhe mantinha firme. Sua fisionomia serena, não obstante o martírio daquela hora, não refletia senão o amor profundo que lhe conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos. Seus pés, que tanto haviam caminhado para a semeadura do bem, estavam ensanguentados. Suas mãos generosas e acariciadoras eram duas rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Sua fronte, em que se haviam abrigado os pensamentos mais puros do morado, se mostrava aureolada de espinhos. Tomé se pôs a chorar discretamente. Logo, porém, como se o olhar do mestre o buscasse entre os milhares de criaturas reunidas, observou que Jesus o fitara e, magnetizado pela sua feição divina, avançou hesitante. Desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera que merecia o seu condenável procedimento, fugindo ao testemunho da hora extrema. Aproximou-se ofegante da cruz e, deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual naquele instante supremo, ouviu Jesus dizer-lhe em voz quase imperceptível: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. O apóstolo compreendeu-lhe as palavras e chorou amargamente. Gente, como precisa ser grande, como precisa ser grande para fazer e exemplificar, porque ele podia estar dizendo: o sinal do céu tem que ser, no Evangelho, o sinal do céu tem que ser o completo sacrifício de nós mesmos, e tá ali tranquilo, tá ali bem, tá ali mesmo vivendo ali como um imperador romano, alguma coisa desse tipo, voltado para as coisas externas da terra, mas ele estava ali vivendo e mostrando para ele o que é que ele estava dizendo. Jesus Cristo, então, veio e mostrou como é que se faz, não é? Não obstante a advertência do Messias, feita do cimo da cruz, da humilhação e do sofrimento, o discípulo continuava naquela atitude que se caracterizava por dúvidas quase invencíveis. Considerava o Cristo a mais alta figura da humanidade, em se tratando do amor que ilumina as estradas escabrosas da vida material. Mas no que se referia ao raciocínio, Tomé mantinha certas restrições. A alma dele se deixava empolgar por inúmeras indecisões. Quando a notícia fulgurante da ressurreição estalou em Jerusalém por entre vivas manifestações de alegrias. Maria de Magdala, Pedro, João, bem como outros companheiros, tinham visto o Senhor, tinham-lhe escutado a palavra consoladora e divina. Incerto de si mesmo, quase vencido na sua escassa fé, o discípulo procurou os amigos diletos, ansiando pela manifestação do Mestre adorado. Reunida a pequena comunidade, depois das preces habituais, Jesus penetrou na sala humilde com sereno sorriso, desejando aos companheiros paz e bom ânimo, como nos dias venturosos e risonhos da Galiléia. Tomé, sentindo o coração bater-lhe precipitado, ergueu os olhos. O Senhor, percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, aproximou-se do discípulo de fé vacilante e o convidou a tocar-lhe as chagas. Depois de pronunciar as palavras que as narrativas apostólicas registraram, acrescentou bondosamente: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. Então a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo o invadia e lhe penetrava a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela humildade do mestre redivivo, prosternou-se e chorou. As lágrimas dele eram de ventura e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo, para cujo preço todos os tronos da terra eram miseráveis e pequeninos.
A alma dele acabava de vencer uma grande batalha. O coração triunfara do cérebro. O sentimento lhe acrisolara a fé. Ou seja, finalmente Tomé conseguiu aí fazer aquilo que é a nossa busca maior, que é de deixar a nossa centelha divina sair debaixo do nosso ego, né? Daquele que acha que a gente pode pedir provas de validação para Deus, aquele que tá totalmente voltado para as verdades terrenas, como diz Saint-Germain no livro de ouro de Saint-Germain, aquele que se apega ao externo e não ao eu sou, que é o eu sou que está em nós. E tendo também Jesus Cristo com tanto carinho, que vendo, sentindo, mas ele sabia que faltava pouco para ele, então ele fez esse gesto magnânimo de dizer a ele para tocar as chagas dele, e foi isso então que fez com que esse novo clarão invadisse a alma dele. Que bom, graças a Deus. E assim como fez para Tomé, Jesus Cristo está fazendo para todos nós, mandando essas mensagens através desse livro. Eu espero que vocês estejam gostando, que a leitura esteja sendo satisfatória, que esteja sendo interessante para meditar sobre e que realmente possa trazer diferença, possa fazer com que esse clarão também entre na nossa alma, que a gente consiga então estar fazendo como... Citando mais uma vez o livro que eu estou fazendo durante a semana, eu deixo aqui se você quiser ver, O Mais Esperto que o Diabo, onde ele diz que quem mantém ele na nossa mente é o medo, e que quem pode nos tirar disso é se a gente se volta para a fé. Então, que esse clarão ele entre então na nossa alma também e faça com que a gente proclame essa fé, que a gente mostre realmente que Jesus Cristo não está perdendo tempo prestando atenção na gente, contando com a nossa volta para breve. Então eu agradeço muito vocês por terem vindo, espero que esteja ficando interessante. Se você quiser passar para alguém que você acha que vai gostar dessa leitura, eu vou ficar muito feliz. Se você quiser curtir o vídeo também, me manda uma mensagem dizendo o que você está achando também, eu vou ficar feliz, for leve para você. E espero contar com você para o próximo, que vai ser o 17º capítulo, o 17º episódio, então, desses 30 episódios do Folclore do Céu, trazidos por Chico Xavier, por Humberto de Campos, através de Chico Xavier, que vai ser Jesus na Samaria. Tá bom, gente? Então, até o próximo. Obrigada, tchau.